Bom dia, nós vamos continuar com o vídeo 2 da nossa aula de potencial de ação. Eu queria discutir com vocês agora o que nós vamos usar o que nós vamos chamar de modelos hidráulicos do potencial de ação. Nesse caso, nós já usamos alguns modelos hidráulicos para explicar os potenciais de membrana, mas agora nós vamos utilizar esses modelos para explicar algumas fases do potencial de ação. Então, aqui está a fase de repouso. Nós já vimos discutido isso. Nós temos os canais de sódio voltagem independentes, os canais de potássio voltagem independentes, e nessa fase de repouso nós não temos ativação de nenhum desses dois tipos de canais. Na realidade, o potencial de repouso é dado principalmente pelos canais retificadores de potássio. E então nós temos aqui o circuito equivalente do potencial de repouso. Esse aqui é EM, significa equilíbrio de membrana, potencial de equilíbrio de membrana. GM é a condutância da membrana e CM é a capacitância da membrana. Alguns desses conceitos nós já vimos no nosso mini curso de bioeletrogênese. Para representar essa situação de acordo com o modelo hidráulico, nós vamos fazer algumas analogias. Então, o potencial de membrana, o potencial de repouso, exatamente o potencial de repouso que está representado por essa bateria, ele é dado por um reservatório com nível fixo de água, conectado ao reservatório VM, que representa o reservatório do potencial de membrana, que pode ser variável. Então, vamos lembrar que o potencial de membrana é o potencial através da membrana em qualquer situação, seja repouso ou seja com a célula estimulada ou perturbada eletricamente. Então, esse nível VM pode ser variável, mas quando ele está conectado, e ele está sempre conectado, ao reservatório EM, através desse tubo com condutância GM, e essa condutância GM é a condutância de vazamento da membrana. Então, quando esses dois reservatórios estão conectados, e como eu disse, eles estão sempre conectados, mas na ausência de qualquer perturbação externa, evidentemente que o nível VM terá de ser igual ao nível EM. Agora nós vamos apresentar aqui um novo personagem, que é a representação hidráulica dos canais de sódio e voltagem independentes. Então vocês vejam que esse reservatório, que representa o potencial de equilíbrio do sódio, ele tem o seu nível bem mais alto do que o nível zero, mais ou menos em torno de 70 mV positivo. Nós não estamos nos fixando em valores, porque nós não apresentamos nenhum valor de concentração de sódio extra ou intracelular. Mas nós podemos considerar, por exemplo, que a concentração extracelular é 145 e a concentração intracelular é 10 ou 8, algo nessa faixa. Então nós teremos um potencial de equilíbrio do sódio em torno dos 70 mV com um sinal positivo. Esse potencial de equilíbrio é fixo também, porque ele depende da razão de concentrações de sódio, e essa razão de concentrações de sódio ela é determinada pelo trabalho da bomba e pela ação das vias de vazamento que nós estão sempre presentes. Nós podemos observar então que essas vias de vazamento mantêm sempre o nível de sódio constante na célula, a despeito do vazamento, da retirada contínua através da bomba. Então, vamos considerar como fixos os valores ENA, EM e variável o valor VM de acordo com as condições naquele momento. Agora, o importante é nós observarmos aqui alguns detalhes desse reservatório, que é o reservatório, então, como eu disse, do ENA, potencial de equilíbrio do sódio. Então vocês vejam que por aqui nós percebemos que existe sempre uma tendência muito grande do sódio de penetrar no interior da membrana. Então o interior da membrana é representado por esse reservatório VM, o interior da célula.
Mas existe aqui uma comporta que impede a saída de água desse reservatório para esse reservatório. Vocês vejam que essa comporta, ela potencialmente, ela tem a capacidade de produzir um fluxo muito grande. Então vocês estão vendo aqui que existe uma comporta de fechamento, mas a abertura ou o diâmetro desse tubo de drenagem, por assim dizer, é muito grande. Mas nesse momento, nessa situação de repouso, esse tubo está fechado. E essa comporta, nós vamos admitir que ela tem uma característica bastante especial. Ela, do lado interno, ou seja, do lado da comporta voltado para o reservatório ENA, essa comporta é a prova d'água, ou seja, ela é feita de um material que não se derrete ou não se dissolve na água, por assim dizer. Então ela é a prova d'água. Mas no lado de fora, no lado voltado para o reservatório VM, essa comporta ela é suscetível à ação da água. Ela pode ser destruída se ela for molhada, se ela entrar em contato com a água. Nesse caso, evidentemente, essa comporta está íntegra, porque vocês estão vendo que não há água molhando o lado esquerdo da comporta. Existe apenas água molhando o lado direito da comporta. Agora, o que vai acontecer se nós começarmos a encher esse reservatório com um fluxo de água constante, que nós vamos chamar agora de uma corrente de estimulação? Essa corrente de estimulação nós já havíamos visto aqui. Ela é produzida a partir de uma pipeta que penetra no citoplasma e injeta uma corrente elétrica EPIP, uma corrente elétrica evidentemente na forma de cargas positivas que vão despolarizar a membrana, então vão fazer o potencial de membrana ficar menos negativo. Essa mesma representação da pipeta pode ser agora olhada no circuito, no modelo hidráulico, através da injeção de uma certa quantidade de água, de um fluxo constante de água, que vai produzir agora uma elevação do nível do reservatório VM. Então, o reservatório VM, ele tem ao mesmo tempo o nome VM e, numericamente, ele é igual ao potencial VM, que é o potencial de membrana naquela dada situação. Então, pela ação desse influxo de água que está caindo sobre o reservatório, nós então observamos que há uma elevação do nível. E agora também é possível observar que a água começa a molhar a comporta que está fechada. Nós vamos aumentar um pouquinho mais para que vocês possam ver com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo aqui. Então vocês lembrem-se que essa comporta ela não é a prova d'água do lado de fora, ela é apenas a prova d'água pelo lado de dentro, o lado voltado para esse reservatório que está aqui. Então, por enquanto, não está nada acontecendo do ponto de vista da comporta, mas ela já está começando a sentir alguns efeitos da água, que vai começar a destruí-la, porque esse nível, então, está se elevando, porque eu abri essa torneira, portanto, injetando água no reservatório VM. E agora nós vamos passar, então, para a fase de ativação dos canais. E essa fase é muito interessante porque nesta fase de ativação a comporta já começa a sofrer uma destruição importante e agora nós vamos observar que existe uma entrada de água vinda deste reservatório aqui. Lembre-se que esse nível não muda porque existem mecanismos de manutenção desse nível. Portanto, não se preocupem com a saída dessa água desse reservatório, porque essa saída de água não vai modificar o nível que está aqui, porque esse nível é fixo. Então vamos nos concentrar nossa atenção apenas agora nesta corrente, chamada corrente de sódio, que corresponde, nesse modelo hidráulico, ao fluxo de água entrando a partir desse reservatório em direção ao reservatório VM. Por que esse fluxo agora está ocorrendo? Porque a comporta já foi destruída parcialmente. E agora vocês podem observar que não há mais necessidade de abertura, não há mais necessidade de se injetar um fluxo de água nesse reservatório,
Porque o nível da água desse reservatório está subindo graças à entrada de água a partir desse reservatório. Então o sistema agora passou a ser um sistema autônomo. Ele não está mais na dependência da nossa estimulação. Seja uma estimulação pela pipeta, que nesse caso já foi desligada também, e agora no modelo biológico nós temos o início da ativação, que é a fase 3, o início da ativação dos canais de sódio. E vocês podem ver agora que então o sódio começa a entrar numa quantidade razoável. E o que nós consideramos como esse limite, esse limiar, nesse caso, nesse exemplo específico, é um valor de potencial de membrana de menos 30 mV. Então o que é esse potencial de membrana de menos 30 mV? No modelo hidráulico fica fácil observar que é o limiar, ou threshold em inglês, que é o nível no qual no nosso modelo a água começa a molhar e destruir uma parte da comporta, e esse processo agora vai levar rapidamente uma destruição total dessa comporta, porque o nível agora começa a subir, e quanto maior o nível de água subindo, quanto maior esse nível de água, maior vai ser a destruição da comporta. E quanto maior a destruição da comporta, maior vai ser o fluxo de sódio desse reservatório para o reservatório VM. Portanto, nós temos agora um exemplo de um sistema de retroalimentação ou feedback positivo. Ou seja, quanto maior o fluxo, maior a rapidez com que o nível sobe, maior a rapidez com que o nível sobe, mais rápida é a destruição da comporta, maior é o fluxo, e isso leva então rapidamente a uma destruição completa dessa comporta, e nós vamos agora atingir então uma situação que é bastante característica, bastante, vamos dizer, importante, que é a fase do pico do potencial de ação. E nessa fase de pico nós temos ainda um influxo maciço de íon sódio penetrando nesse reservatório. Só que agora nós atingimos uma situação em que o nível de vazamento, o grau de vazamento deste reservatório para este reservatório, então vocês vejam que a corrente de membrana depende da diferença de nível. Se esse nível for igual a esse nível, não há corrente de membrana. Quanto maior a diferença entre este nível e este nível, maior vai ser a corrente IM. Então, como este nível subiu a um certo valor e a corrente IM foi aumentando, exatamente devido à subida desse nível, o que aconteceu foi que a corrente IM agora atinge um valor igual à corrente de entrada de sódio, que é a corrente INA. E nesse momento nós temos então uma situação onde o potencial de membrana não varia com o tempo. É uma situação bastante rápida, uma situação que dura muito pouco tempo, mas então constitui o pico do potencial de ação. E agora o nível parou de subir, ele não está nem subindo nem descendo, ele está, por uma fração de milissegundo, ele está estacionário. Infelizmente nós vamos ter que parar por aqui, que nós já estamos atingindo os 15 minutos. Eu só vou mostrar para vocês aqui, na situação do pico, o que vai acontecer, o que está acontecendo então, é que a corrente de entrada de sódio é igual à corrente de saída de vazamento. Então, INA é igual a IM, e nós temos agora o potencial de membrana atingindo o valor máximo de positividade, nesse exemplo 20 mV. Muito obrigado e bom dia.